Deixe que estas palavras penetrem em seus ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Lucas 9 versículo 44. Não seja como quem tem olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe essas revelações penetrarem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o Filho, ideia, for concebido, o homem com seus falsos valores, razão, tentará explicar o como e o porquê da expressão do Filho e, ao fazer isso, o despedaçará. Peças. Depois que os homens concordaram que uma certa coisa é humanamente impossível e, portanto, não pode ser feita, que alguém consiga o que é impossível, então os sábios que disseram que isso não poderia ser feito começarão a lhe dizer por que e como isso aconteceu. Assim que terminarem de rasgar o manto sem costura, a causa da manifestação, estarão tão longe da verdade quanto estavam quando proclamaram que era impossível. Enquanto o homem buscar a causa da expressão em lugares diferentes daquele que a expressa, ele buscará em vão. Não seja como quem tem olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe essas revelações penetrarem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o Filho, ideia, for concebido, o homem com seus falsos valores, razão, tentará explicar o como e o porquê da expressão do Filho e, ao fazer isso, o despedaçará. Depois que os homens concordaram que uma certa coisa é humanamente impossível e, portanto, não pode ser feita, que alguém consiga o que é impossível, então os sábios que disseram que isso não poderia ser feito começarão a lhe dizer por que e como isso aconteceu. Assim que terminarem de rasgar o manto sem costura, a causa da manifestação, estarão tão longe da verdade quanto estavam quando proclamaram que era impossível. Enquanto o homem buscar a causa da expressão em lugares diferentes daquele que a expressa, ele buscará em vão. Não diga olá para ninguém no caminho. Este não é um comando para ser insolente ou antipático, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para não ver ninguém como uma barreira à sua manifestação. Ninguém pode parar sua mão ou questionar sua capacidade de expressar o que você tem consciência de ser. Não julgue pelas aparências de uma coisa, pois todos são como nada aos olhos de Deus. Quando os discípulos, pelo julgamento das aparências, viram a criança possuída, pensaram que era um problema mais difícil de resolver do que os outros que tinham visto, e então eles falharam em curá-lo. A julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que tudo é possível para Deus. Hipnotizados como estavam pela realidade das aparências, eles não podiam sentir a naturalidade da sanidade. A única maneira de evitar essas falhas é manter constantemente em mente que sua consciência é a presença onipotente, sem ajuda. Essa presença anônima dentro de você manifesta sem esforço o que você tem consciência de ser. Seja completamente indiferente à evidência dos sentidos, para que você possa sentir a naturalidade do seu desejo, e seu desejo se tornará realidade. Afaste-se das aparências e sinta a naturalidade dessa percepção perfeita dentro de você, uma qualidade da qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Sua compreensão nunca o desviará. Seu desejo é a solução para o seu problema. Quando o desejo é realizado, o problema se dissolve. Você não pode forçar nada externamente pelo poderoso esforço da vontade. Só existe uma maneira de ordenar as coisas que você deseja e é assumindo a consciência das coisas que você deseja. Há uma grande diferença entre sentir uma coisa e apenas conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar sem reservas o fato de que, ao possuir, sentir uma coisa na consciência, você ordenou a realidade que a faz surgir em forma concreta. Você deve estar absolutamente convencido da conexão inquebrantável entre a realidade invisível e sua manifestação visível. Sua aceitação interna deve se tornar uma convicção intensa e inabalável que transcende a razão e o intelecto, renunciando completamente a qualquer crença na realidade da exteriorização, exceto como reflexo de um estado interno de consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, terá construído uma certeza tão profunda que nada poderá abalá-lo. Seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas às ordens de Deus. Deus ordena que o invisível apareça afirmando ser o que ele ordena. Ele, estando na forma de Deus, não considerou um roubo fazer as obras de Deus. Agora deixe este ditado penetrar fundo em seu ouvido, e esteja ciente de ser o que você quer parecer.